P9 era um grupo que ia ter dado trabalho para o Racionais na formação clássica. Eu nunca vi o Racionais como um grupo que fosse um concorrente, entendeu? Mesmo porque quando a gente começou, a nossa referência era o Racionais. Então não tinha como, entendeu? E mesmo porque os caras já estavam muito mais à frente, a gente era apenas dois moleques, mano, começando a parada. Os caras já vinham na batalha, os caras já tinham uma maturidade mesmo porque quando a gente estava lá sentado lá no hall de espera, esperando o cara lá para atender a gente, eles sempre deram atenção, sempre falaram, o mano que não quer te atender, melhor vocês ir embora, não vai ficar aí. Então quer dizer, a gente nunca viu. O que acontece é que com a exposição que a gente teve e o Pivete por ter esse lance de ser muito... O Pivete, ele era muito louco, cara. Ele, ao mesmo tempo ele falava umas coisas, depois ele mesmo via que estava errado, mas como já tinha falado, não tinha como voltar atrás. Houve uma treta mesmo? Houve, cara. Houve algumas coisas agulhadas, porque assim, são dois grupos que tiveram fácil acesso à mídia. E pra mídia naquela época era muito louco isso, da hora. Então começou aquele lance de tipo, o cara sai no jornal e fala uma coisa. Isso aí é no jornal na época, né? Porra, não é mídia, sai no jornal. Aí quer dizer, chegava até a gente. Lógico que chegava até a gente. E aí os caras os caras já vêm em cima, ó, falavam. E eu comecei a entender aquele jogo. Falei, engraçado, toda hora que sai, os caras já vêm em cima de nós, tipo, quer a resposta. Por quê? Pra dar o E. E eu comecei a enxergar naquela parada a mesma coisa que acontecia lá fora. Porque nós estávamos na época do Gangsta Rap, mano. E os caras falaram, porra, Pavilhão, Racionais, os grupos mais, né, mano, mais radical, mais pesado. E eu falava, mano, não tem nada a ver essas fitas, truta. Nós é na mesma batida, mesmo porque nós saímos do mesmo produtor, mano. Sim. Nós saímos do mesmo, tá ligado? Do mesmo cara. Então, mas só que o que acontece, mano, a imaturidade, certo? Acabou fazendo com que o Pivete falasse umas abobrinhas, e foi cobrado por causa disso, por isso que eu falo que o rap, uma hora ou outra você é cobrado, foi cobrado por causa disso, foi cobrado e estava certo de ser cobrado, né? Ele tem ciência disso, tá ligado? Ele estava certo de ser cobrado, porque ele foi avisado também antes, porque eu cheguei a trocar ideia com o KLJ antes, o KLJ chegou até nós e trocou uma ideia com toda a humildade que ele sempre teve, tá ligado? E falou, mano, vocês são bons, para de ir na pilha, vocês têm que entender o jogo, para de ficar falando coisa que não deve, mano. O bagulho não é isso aí, vocês têm que entender o jogo, é o que os caras estão fazendo, tá ligado? Que era tentar jogar um contra o outro. Sim. Porque você imagina se fosse junto, irmão. Você imagina se naquela época a mentalidade, a gente não fosse tão moleque, e o Pivete tão imaturo, e de vez de ter guerra, a gente fosse unido. O que ia dar? Com a exposição que tinha o Pavilhão. A força, né, que ia ser, né? E com o respeito e a qualidade que tinham Racionais. Sim. Você entendeu? Eu não falo nem de... porque na época a gente... era o início. Então eu não posso ser hipócrita e falar, não, nós pá. Porque a gente estava iniciando. O que a gente tinha era muita exposição, força de vontade e uma puta ideia foda. Aquilo que a gente acreditava, né? O amadurecimento musical, o conhecimento, todo esse domínio veio depois. Entender o jogo, isso veio depois. Mas no começo não, mano. Realmente os caras estavam além da gente, saca? Só que como a gente tinha uma exposição quase que equivalente, ou até mais, porque na época os caras estavam nem aí pra mídia. Em compensação, o Pavilhão, como vinha de gravadora, tinha que cumprir. Então você tinha, você entendeu? Então você tinha o jornal tal, você tinha, segunda-feira você tem a revista tal. Então os caras tinham, a gente tinha diretor artístico. Os caras, porque a gravadora queria vender o produto. Então a gente era exposto muito mais. Só que a gente não tem a maturidade e nem a mentalidade de hoje, mano. Eu não tinha, senão eu tinha conduzido de forma diferente, porque eu também era outro moleque.
Entendeu? Então, muitas coisas eu tentava segurar, muitas coisas eu não conseguia. Você era o mais consciente, assim, nessa questão, assim? Sempre conduzi tudo, mano. Tipo, você, tipo, ó, mano, gente. Sempre conduzi tudo. Foi eu que sempre conduzi tudo. Todas as paradas. Mas eu não posso tampar a boca de ninguém. Então, assim, ao mesmo tempo eu respeitava a parada que ele estava falando, porque era um particular dele, era aquilo que ele estava acreditando. Se ele acha que é isso, tudo bem. Ele foi cobrado por isso. Entendeu, mano? Então é isso. Por isso que o rap naquela época era de verdade. Hoje tá até, o pessoal tá até na mesma linha aí, tá acabando até cobrando uma outra coisa que tá acontecendo por aí. Então, até que não mudou tanto. Mas para aquela época, para chegar nesse nível, teve que ter, foi ao extremo, porque não tinha mídia social. Entendeu? Então, para chegar nisso, você imagina o tanto que foi. Saca? Então foram vários jornais, revista, vários bagulho. E, pô, infelizmente, mano, eu não vou falar pra você que eu acredito que o Pivete tem ciência, né, das coisas que ele falou, porque eu também tenho matérias que o Pivete fala que se declara fã do Racionais, entendeu? Então, se você for ver, é uma coisa realmente de uma pessoa imatura. Né? O Pivete era muito louco, ele saía na mão um dia, no outro dia ele tava tudo certo, tá ligado? Ele tinha esse bagulho dele, mano. Ele era muito incerto, tá ligado? Nas fitas. E isso prejudicava um pouco ele. Prejudicava. Porque imagina, um cara desse, que ele não tem muito o controle, tá com o microfone na mão. Saca? Fala aí. É complicado, mano. Complicado. É complicado. Então, quer dizer, com todo aquele ego aflorado, né? Você imagina, com grana, gravadora, com tudo aquilo que ele passou, saca? Não sei a mágoa que ele traz, né? Tá ligado? Quem viveu na rua foi ele. Então, isso aflora tudo, mano. Saca? Isso, então, é difícil para um moleque novo, psicologicamente, trabalhar isso. Saca? Entender a parada. Não ver um cara como a simples pergunta, a forma que o repórter conduzia às vezes a pergunta, já era na maldade. Então já aflorava, saca? E ele não se ligava nisso. Então os caras sempre tinham que cutucar para ele falar. E aí... É imaturidade, igual você falou. O que viveu, vários demônios dentro do cara. É foda. Entendeu, mano? Na hora que fala é poucas mesmo, eu sou isso mesmo. Pode vir pra cima, mas mano, é juventude, mano. Entendeu? É outra mente hoje. Exatamente. Graças a Deus, né, mano? Não aconteceu coisas piores e tal. Hoje tá todo mundo mais velho, mais maduro, né? Igual eu te falei, acabei de gravar com o KLJ. Puta cara... Mano, tranquilo, tá ligado? A gente nem tocou em relação a esse assunto. É um cara que eu respeito pra caramba. Foi o cara que falou pra mim lá naquela época: você tem que entender o jogo. Saca? E você entendeu? E eu entendi, mano. E eu entendi o jogo.